Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, estamos diretamente aqui, voltamos de Floripa, cara Martinha, Santa Catarina, que cidade maravilhosa, não é conterrâneo daqui, dessa cidade, mas vive aqui, né, Renan? É quase um conterrâneo, né? O coração já é daqui, né? Boa. Ô, Renan, estamos aqui no Congresso Brasileiro de Traders, cara, eu queria te perguntar uma coisa. Pandemia nos últimos 2 anos e pouco, o que mudou no seu operacional, se é que mudou, sendo que você é um cara já que, sei lá, tem um pouco mais de 10 anos aí de mercado, né? Cara, vamos lá, eu ainda não tenho uns 10 anos de mercado, espero conseguir chegar, né? Quase. Tomara. Mas, cara, assim, algumas coisas não necessariamente mudam, né? Mas eu acho que vivenciar essas coisas ajuda, isso ajuda a gente a desenvolver e aprofundar ainda mais o que a gente faz, né? A gente teve que dar uma atenção especial à volatilidade, né, aqueles dias onde estourou a pandemia, que a gente sofreu vários circuit breaks num dia só, a gente vê que, poxa, tinha candles ali no gráfico de 1.000 pontos, que às vezes 1.000 pontos era a amplitude do dia inteiro. Então, a gente começa a prestar mais atenção justamente no nosso controle das operações, né, o risco que a gente assume, a gente começa a dar uma atenção especial para a maneira como a gente monta a posição, não só na hora de abrir, mas como a gente gerencia também, porque a gente tem que lidar, né, com aquela ansiedade de ver movimentos muito amplos acontecendo, que a gente não está acostumado, então a gente tem que buscar uma compensação para conseguir se tranquilizar e continuar operando bem, né, então assim, não necessariamente mudou, mas eu acho que isso serviu de uma grande lição para a gente entender que, poxa, o mercado é guerra o tempo inteiro, a gente não tem moleza, cara. Quando você se acostuma com uma coisa, o mercado muda, vem uma volatilidade, vem uma pandemia, vem alguma crise, alguma coisa, a volatilidade expande, depois contrai, e se você não se adaptar a isso, você sofre muito, né? Eu costumo dizer que o vencedor do mercado, o cara que opera bem é vencedor no mercado a longo prazo, é o cara que é mestre da adaptação, é o cara que consegue perceber que o mercado está mudando, e ele consegue adaptar aquilo que ele faz para aquele novo cenário, à medida que o cenário vai mudando. Isso é um processo que não para nunca, né, cara? É incrível, assim. O mercado ele não chega num estágio que ele congela e vai ser sempre igual, né? A gente tem que estar sempre preparado para conseguir adaptar o que a gente faz. E o que eu opero, cara, vai muito nessa linha, assim, sabe? Baseado em conceitos, entendimento de movimento, que vai me dar condição depois, numa eventual mudança de novo, como a gente teve depois das grandes quedas da pandemia, uma redução da volatilidade, e se a gente continuasse operando igual a gente estava operando no ápice da pandemia, também não ia funcionar, então teve que sofrer uma adaptação de novo, e de lá para cá de novo, a gente teve, o mercado alcançou preços diferentes, né, um grande exemplo disso é o dólar, né, Beto, quem viu o dólar lá na casa dos R$3, viu uma amplitude de movimento X no dia, agora com o dólar a 5 já é completamente diferente, então a gente vê que os ativos mudam também por conta da precificação deles ao longo do tempo, então tudo isso requer da gente uma capacidade de adaptação do nosso operacional, né? E em virtude de eu operar com price action, né, tentar entender o movimento do preço, aquilo que está acontecendo naquela hora, e o que aquele pequeno movimento significa para o todo, eu acho que isso me deu condições de conseguir trabalhar essa adaptação. É claro que isso também é um aprendizado constante, né? Pô, cada nova adaptação é um desafio a mais, uma coisa nova que você não vivenciou. Então, aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E quem sabe a gente chega nos 10 anos de mercado, então, né, muito mais bem preparado do que a gente imaginava que poderia chegar um dia, né? Mas é isso, cara. O mercado, para mim, é um aprendizado constante, é adaptação constante, sempre tentando entender o que ele está fazendo e o que aquele movimento significa para o mercado como um todo, né? Afinal de contas, o movimento do preço nada mais é do que a reação do mercado ao próprio mercado, né? A quem está formando o preço, né? Quem está fazendo aquele movimento. E aí, é nosso trabalho enquanto trader saber medir o risco de tomar uma posição lá num determinado movimento que está acontecendo. O nosso trabalho, eu resumo, é isso, né? A gente é especialista em medir risco, compreender o risco de montar uma posição num determinado cenário. Qual que é o risco? Qual é a probabilidade que você tem? Qual é o tamanho do risco? Se esse risco acontecer, ele tende a acontecer da forma X ou da forma Y, né? Então, dependendo de como são essas respostas, você planeja uma reação diferente, você planeja o que você vai fazer em cada um desses casos, né? Porque, afinal de contas, a gente não sabe para onde o mercado vai. Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é o risco que a gente está tomando
para montar uma determinada posição e como a gente pode reagir da maneira mais adequada para adequar aquele risco, caso seja necessário, para um novo cenário que possa acontecer. Ainda sobre adaptação, o que a gente percebeu desde a pandemia é que a volatilidade mudou, ponto. Ela reduziu depois do pico da pandemia, mas ela não está igual era antes da pandemia. Eu, particularmente, estou achando sensacional, porque eu performo bem em mercado mais nervoso. Mas eu percebo que existem períodos, assim, que quando ele está mudando a vol, eu apanho um pouquinho. E aí eu vou fazer minha adaptação, como você comentou aí. Quanto tempo, em média, você fazendo price action, você consegue adaptar a volatilidade? Vamos lá. Basicamente, eu sempre penso em duas frentes, né? A primeira delas é a emocional. Porque quando você tem uma mudança de volatilidade, você tem uma expectativa de tamanhos de movimento diferentes, obviamente. Quando você pega um mercado mais volátil, no índice, por exemplo, você, sabendo que os dias ultimamente são mais voláteis, você espera lá candles de 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, como um candle normal. Então, se você opera uma determinada amplitude de movimento, e você vê isso acontecer, ele está dentro do esperado. Mas justamente no momento de mudança, é quando acontece o que não está dentro do esperado. Você espera um mercado muito volátil, de repente ele reduz, e aí você fala, opa, peraí, é que eu estava esperando um movimento muito amplo e está vindo metade do que eu esperava. Então isso já é um baque emocional, né? Você já tem que lidar, de repente, com uma situação onde você vai ter que ficar posicionado por mais tempo do que você esperava, né? Você esperava ficar posicionado por 15, 20, 30 minutos, de repente você percebe que para conseguir pegar o movimento naquela amplitude, você vai ter que estar disposto a ficar posicionado por uma hora e meia, e aí você tem que se perguntar, você está disposto a ficar posicionado por esse tempo inteiro? Você está disposto a operar um mercado com menos deslocamento, com uma volatilidade menor? Tudo isso impacta na maneira como a gente reage, né? Porque operar cansa, né? Você tem que estar lá com atenção, olhando o que está acontecendo, o que está mudando e tudo mais, e, poxa, tem que ter pique para aguentar essa operação aberta. Então tem essa questão aí, tem a questão técnica, né? Que aí a questão técnica vem muito da maneira como você opera. E Price Action me ajuda justamente nisso. Por quê? Porque a maneira como eu opero hoje, ela já incorpora a volatilidade. Então, para mim, é indiferente se o mercado está com 5 mil pontos de amplitude ou 2 mil pontos de amplitude. Porque sempre que eu posiciono a minha ordem, sempre que eu penso no meu controle de risco, eu estou utilizando pontos técnicos de stop. Né? Quando a gente puxa a literatura, a gente vê, por exemplo, que um ponto técnico de um stop, de um rompimento, é atrás do início do rompimento. Né? E aí, o que acontece? Para mim, é indiferente se esse rompimento tem 1.000, 1.500 ou 2.000 pontos de amplitude. Por quê? Porque o tamanho da mão que eu opero é variável. Quando o mercado é muito volátil, eu reduzo minha mão, deixo meu ponto técnico de stop. E aí ajusta com o financeiro, então. Isso me ajusta com o financeiro. Tenho o meu limite de risco financeiro, sei lá, 1.600, 2.000 reais por trade. Então, eu calculo com quantos contratos consigo entrar dentro daquela amplitude de movimento. E aí, como o movimento é mais amplo, a minha expectativa de alvo também é maior, né? Afinal de contas, o mercado é volátil para os dois lados, né? Não só para o lado contrário à nossa posição. Então, a gente tem uma perspectiva de movimento mais amplo também, a gente pode buscar alvos maiores e tudo mais, e se mantém dentro daquela perspectiva financeira que a gente assume de risco quando abre uma operação. Então, tecnicamente falando, para mim, não tem muita diferença, entende? Tanto é que as pessoas perguntam, com que mão que opera? Cara, não é a mão, é o risco financeiro. Qual é o risco que você está disposto a colocar naquele tipo de movimento que você está disposto a operar, né? E depois que você entrou naquele movimento, se o mercado virar a coisa A, coisa B ou coisa C, como é que você vai lidar com esse risco? Você vai manter esse mesmo risco aberto, ou você vai reduzir seu risco financeiro, ou você vai encerrar a operação, porque agora está acontecendo um tipo de movimento que você não está mais disposto a operar, que aí entra no primeiro caso que eu comentei, questão mais também emocional, né? Eu, por exemplo, não gosto de operar mercados laterais. Mercados laterais, para mim, são mercados que enrolam muito, vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, daqui a pouco, pum, dá uma estourada, você consegue sua saída, pelo menos nas entradas que eu faço, né? É muito diferente, por exemplo, de um mercado direcional muito forte, como é um rompimento, um início de tendência, que é um movimento explosivo de uma única perna, e aí eu tenho a perspectiva de ficar posicionado muito pouco tempo, né? Então, assim, tem essa questão também. Pode ser que eu entre num rompimento, o rompimento falhe e o mercado continue numa lateralização. Aí eu tenho que me perguntar, estou disposto a continuar posicionado nisso? Existe algum movimento, quando você identifica a lateralização antes de entrar na operação, você acredita no rompimento ou você fala, não, esse aqui não é para mim? Então, tem algumas questões técnicas a respeito do movimento do preço que nos ajudam a entender se o mercado, vamos dizer assim, está mais provável continuar lateral ou não, né? É claro que a gente nunca sabe se o rompimento vai de fato acontecer ou não. Mas, por exemplo, quando você compara o mercado lateral com o mercado de tendência, existem diferenças significativas na formação dos movimentos.
Se você olha mercados de tendência, primeiro, o que é uma tendência? É o mercado fazendo movimentos mais fortes para um lado do que para o outro. Você tem uma tendência de alta, significa que graficamente você vai olhar aquele movimento do preço, que é o reflexo do mercado, e vai ver pernas de alta, movimentos de alta mais contundentes, mais frequentes e mais fortes do que os movimentos vendedores. E quando você compara os movimentos compradores com os movimentos vendedores dentro dessa tendência, você consegue perceber que existe uma diferença na composição dessas pernas. As pernas que são formadas na direção da tendência tendem a acontecer de um jeito diferente das pernas das correções. A mesma coisa acontece quando você compara os movimentos de impulsão da tendência com mercados laterais. O mercado lateral é uma grande indefinição. Se você vai para tempos gráficos menores de uma grande indefinição, por exemplo, pega um dia lateral, você olha no gráfico diário, você vai ver um candle que eu chamo de um candle de indefinição, que é o doji, é o martelo, o cadente. Para mim é tudo um candle de indefinição. E aí quando você desce para tempos gráficos menores, há uma tendência a você encontrar o quê? Movimentos fortes e direcionais ou movimentos enrolados? Movimentos enrolados. Eventualmente você vai ter um movimento ou outro mais direcional, mais claro, mas na maioria do tempo você vai encontrar movimentos enrolados, laterais, barras sobrepostas, você não vai encontrar pernas mais fortes para um lado do que para o outro, você vai encontrar reversões abruptas acontecendo, ou seja, o mercado tende como um todo, nos tempos gráficos menores, também a ficar numa lateralização. Isso quer dizer o quê? A composição das pernas de um mercado lateral e de um mercado de tendência são diferentes. Então, numa lateralização, quando você olha para ela, identifica que o mercado é lateral, olha a composição de pernas, você vai encontrar na maioria do tempo o quê? Se você usa uma média, a média vai estar horizontal, o mercado vai sobrepor a média para cima, para cima, para baixo, você vai encontrar barras de indefinição na maioria do tempo, você vai encontrar pernas fortes, aliás, pernas com a mesma força para cima e para baixo, típico de mercado lateral. Agora, se de repente você começa a ter uma composição de perna que é diferente disso, mesmo que dentro da lateralização, isso é um sinal de que provavelmente os formadores daquele mercado, os players que estão atuando naquele mercado, estão se comportando de uma maneira diferente com relação ao mesmo mercado. Ou seja, provavelmente preparado para sair da congestão. A gente não sabe, mas a gente sabe que alguma coisa tem diferente. Então, se antes você estava operando a lateralização e agora tem uma perna diferente indo para o topo da lateralização, por exemplo, onde você estava disposto a procurar uma operação de venda, de repente ali é melhor você esperar, então, voltar a ter um comportamento de perna de mercado lateral para abrir essa venda depois. Entendeu? Então é isso que eu faço. Eu olho o comportamento de perna, vejo que ele não é um comportamento típico de mercado lateral, pé no freio. Eu espero para ver o que acontece. Se acontecer um rompimento, o mercado tomar tendência, aí eu tento operar a favor daquela tendência. Né? Mas dentro da lateralização, ali é o momento que eu fico pé no freio. Cruzo o braço, pego um café, um suco de laranja e fico ali só observando. Agora, se de repente acontece uma falha de rompimento e o mercado volta a assumir um comportamento de perna lateral, aí para mim é uma boa oportunidade para eu começar a procurar operações de venda. Se vai dar para fazer uma operação ou não é outra história, né? Mas a gente sabe pelo menos que não houve uma concretização da mudança de comportamento dos formadores de preço daquele mercado. Foi alguma coisa esporádica que aconteceu ali no meio e aí, ok, formou aquela perna um pouco diferente, mas não foi suficiente para colocar o mercado numa tendência. Então, tecnicamente, a gente sabe que o mercado ainda é uma lateralização. Ô Renan, para finalizar, cara, eu queria perguntar para você o seguinte: qual que você enxerga hoje na sua visão? Qual que é a maior dor de um trader? E como é que a gente consegue, ou como é que você acredita que isso deve ser sanado? Cara, a pergunta bem... É complexo responder isso assim, porque, cara, eu acho que tem muita coisa pessoal de cada um, né? Muita gente fala que a maior dor é o gerenciamento, muita gente fala que a maior dor é o psicológico. Eu tenho uma visão, cara, de que a coisa é um tripé. Você tem que ter capacidade técnica, capacidade emocional e capacidade financeira, né? E na capacidade técnica entra não só a técnica de análise, mas a técnica de gerenciamento também, porque o gerenciamento e a análise do movimento estão de mãos dadas ali. As coisas têm que se conversar, senão elas não vão funcionar. Então, o que eu acredito? É um tripé. Se você tira qualquer uma dessas três coisas, o resto desaba, entendeu? Então, assim, qual que é a maior dor? Depende muito, sabe? O que eu vejo acontecer muito, Beto, é que muitas vezes o emocional, ele é utilizado, falo muito isso, o emocional muitas vezes ele é utilizado mais como uma desculpa do que como um problema real. A maioria das vezes, os problemas que as pessoas acham que são emocionais advêm de problemas técnicos, ou problemas de gerenciamento, ou problemas de utilizar um financeiro inadequado para a realidade da pessoa.
Não estou dizendo que não existe problema emocional, existe, e ele é, sim, é necessário, sim, combatê-lo, né? Porque, afinal de contas, não adianta nada você ter técnica, você ter financeiro, e não conseguir botar aquilo para fora, não conseguir executar, né? E é, sim, uma parte muito difícil isso, não é fácil, não é assim, aprendi aqui, amanhã eu tô ali, tô executando. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, cara. Por isso que eu falei, depende muito de pessoa para pessoa. Porque algumas pessoas pode ter a maior dor na parte técnica. Às vezes a pessoa acha que tem um problema emocional, psicológico, por exemplo, e aí ela aprende um detalhe técnico, ela aprende uma leitura, ela aprende a identificar alguma coisa com um pouco mais de precisão, e isso resolve o problema emocional dela. E aí eu pergunto, o problema é emocional ou era técnico? Né? Um exercício que eu peço muito para o pessoal fazer é o seguinte, que eu mais ouço putz, cara, tinha aqui uma operação para fazer, eu ia fazer, mas aí eu fiquei com medo, aí eu não sei, aí eu fiquei ansioso, e aí, cara, por causa do meu psicológico, eu não fiz. Aí eu chego para a pessoa e falo, ok, agora o movimento passou, né? Já era, já foi, já está formado o gráfico ali, né? Me explica agora, tecnicamente, por que você deveria fazer aquela operação? E aí a pessoa fica, porque aqui eu achei que era assim, aí eu achei que era assado, e não é todas as vezes, mas grande parte das vezes a pessoa se enrola para ela mesma se explicar tecnicamente o porquê que ela deveria ter feito aquela operação. E na verdade ela está pensando o contrário, ela está pensando que ela não fez a operação por conta de um problema psicológico, mas o problema psicológico surgiu por conta de um medo que veio de ela, de repente, não conseguir identificar alguma coisa que trouxesse mais confiança para ela naquela análise. Entende? Então, é por isso que eu falei, é um assunto muito delicado, cada caso é um caso. Eu não acho que seja um problema generalizado, sabe? Eu não acho que 90% dos problemas seja uma coisa. Eu acho que é muito parelho, cara. Até porque, como eu falei, pode ser que para uma pessoa o mais difícil seja realmente o psicológico. O cara tem a capacidade técnica, tem a capacidade de gerenciamento. Mas aí, cara, aqueles 10% que ela não é bom numa coisinha, num detalhe, às vezes é suficiente para derrubar ele, mesmo que ele seja extremamente capacitado nas outras coisas. Entendeu? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem sim problema psicológico para lidar com a ansiedade, lidar com o medo, lidar com as emoções, né? Porque, enfim, o emocional, ele é um carteiro, né? Costumo dizer que o emocional é um carteiro. Ele vai chegar, ele vai te entregar a carta, cara. Ele vai te entregar o sentimento, o medo, a ansiedade, a ganância. Você vai sentir. A questão é como que você vai lidar com isso, né? Como que você vai interpretar essa carta que você recebe? Através das coisas racionais. Né, através das ferramentas técnicas que você conhece, de análise, de gerenciamento, coisas matemáticas, coisas concretas. Então, assim, tem que aprender a lidar com isso. Né? Pode ser que mesmo sabendo com isso a pessoa ainda tenha problema? Pode. E aí sim o cara tem talvez até procurar um apoio psicológico, né? Pô, a Clear tem a AIA que dá uma baita força nisso aí, cara, assim, eu acho que é muito bom ter esse direcionamento, porque aí a pessoa começa a ter clareza no que ela tá vendo. Às vezes ela acha que ela tem um determinado problema, alguma coisa com o emocional e tal, e com o apoio da AIA, ele consegue se direcionar. Ele recebe o feedback das operações que ele está fazendo e ele começa a pensar, raciocinar em cima daquilo. E aí ele associa o resultado do que ele está fazendo, as operações, das coisas que ele está executando, com o que ele estava sentindo na hora de operar. Então a AIA, por exemplo, é uma ferramenta sensacional, porque já dá esse direcionamento para o cara. E isso traz clareza para ele entender se realmente é um problema psicológico, se é um problema técnico, se é um problema, talvez, no gerenciamento, na gestão da conta dele, alguma coisa assim. Cara, muito bom, Renan. Martinha. Adorei, Renan, obrigada. Muito bom. Agradeço. Até daqui a pouco, Martinha. Até daqui a Com pouco. mais um ou uma convidada. Até logo. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, Florianópolis, Santa Catarina, do CBT. Martinha, tudo bem? Tudo bem, Beto, e você? Bom, hoje estamos aqui com o Doug. Quem não conhece Doug Trader? Então, cara, o trader ele começou a operar em 2011, com bastante dificuldade, operando os micos, comprava umas ações bem pequenas ali, era o capital que tinha. Fui desenvolvendo com o tempo, sempre operei análise gráfica, né? Então entrei no mercado, na verdade, para ser CNPI. Comecei a estudar para a prova, fazer alguns estágios de análise gráfica e vi que eu gostava mesmo de operar. Eu desenvolvi operações ali pullback, que hoje é mais difundida e conhecida ali por mim. Boa. Ô Doug, 2011, cara, faz tempo pra caramba, né? Estamos agora no final de 2022. Mudou muito? Você teve uma evolução muito grande ao longo desse período? Cara, assim, de 2011 até 2014 ali, patinei muito. Cara, a galera tinha como todo iniciante ali imediatismo, né? Achava que, cara, ia começar e ia ter resultado um mês, 2 meses. A gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia eu sei que não é bem assim, né? Tinha
E eu vi ali que, cara, depois que eu comecei a fazer um planejamento como uma empresa, né, eu trader no caso, que começou a funcionar. Aí comecei a virar ali 2017, 2018, e agora eu tô nesse mercado. Mas hoje você não opera mico mais, né? Não, hoje não mais, né? Saí dessas drogas pesadas aí. Hoje eu opero mais mini índice, dólar muito de vez em quando, mas me especializei mais no ativo que é o mini índice. Deixou ações para lá. Ações eu faço mais no swing trade. Day trade no dia a dia é só índice. O Doug, eu queria entrar num ponto específico, cara. A gente estava conversando outro dia, e o Doug, para quem não conhece aqui de Florianópolis, a gente passou esses últimos dias juntos aqui, sobre, não digo a necessidade, mas a importância de você ter um acompanhamento psicológico na melhora dos seus trades. E que você vem fazendo um acompanhamento dessa forma. Estou te perguntando isso, porque hoje é uma das principais dores dos traders. Uhum. Eu queria que você desse um pouco do seu relato aí, do quanto isso pode ajudar no dia a dia, no desenvolvimento aí desse business. Cara, então, no início, quando eu comecei a buscar essa parte de psicologia, mentalidade do trader e tal, achava um pouco besteira, falava, pô, não precisa saber a técnica e acabou, né? Mas teve um período ali que, cara, mesmo fazendo o que eu já sabia, mesmo fazendo o que eu sempre fiz, começou a não funcionar, eu tinha um pouco de medo de operar e comecei a entender que era mais mentalidade. Tive um acompanhamento, tô com acompanhamento até hoje ali, para a mentalidade do trader e tal, para manter uma mentalidade mais forte. E, cara, fez toda a diferença no meu operacional, assim. Hoje consigo ser muito mais regrado, os resultados melhoraram. Então, a galera que tá achando que é só técnica e colocar dinheiro lá e sair operando, cara, tá totalmente errado. Precisa trabalhar muito a cabeça, como qualquer outra profissão, né? De alta performance, o cara precisa estar com a mente bem alinhada ali para não se quebrar no meio do caminho. E como é esse acompanhamento? Cara, hoje o acompanhamento, a gente tem alguns encontros semanal para trocar uma ideia, ver como é que estou me sentindo. E diariamente eu relato como eu me senti nas operações, como eu entrei, como eu me senti depois de estar dentro da operação, como eu conduzi essa operação, porque isso vai me disciplinando a não sair do plano, né? Tipo, como todo dia eu estou relatando, isso me disciplina a fazer o que tem que ser feito e o que eu planejei ali. Então, para mim está sendo excelente, assim. Acredito que quem não tem acompanhamento, ou procura algum curso que te ajude nessa parte, ou acompanha com um psicólogo de mercado que faz bastante diferença. Esse acompanhamento que você diz, ele é como um diário, alguma coisa que você grava para você olhar depois, ou é para alguém que você conta? Então, eu faço um diário de trade, né, e conto para minha coach ali, no caso, que está me acompanhando. Todos os dias? Todos os dias. Acabei de operar, exatamente na hora que eu parei de operar, eu já relato, porque está fresco ainda na memória, e aí ela consegue identificar se eu senti alguma emoção, ou fiz alguma coisa errada ali fora do meu plano, né? A gente planeja junto, e eu vou dando os relatos ali para continuar no plano que eu segui. Ou seja, acompanhamento e disciplina no trading, e acompanhamento e disciplina na questão psicológica também em conjunto, né? Total, cara. Do trade já trabalhando tudo, né? E hoje em dia também, o que eu mudei no meu dia a dia é ter uma rotina mais regrada em tudo até. Porque acabava que tinha dia que, cara, eu operava no improviso, que eu até a gente almoçando eu comentei contigo, que, cara, não funciona trabalhando no improviso. Então a gente tem que se conhecer um pouco mais também, né? E eu vi quando eu tenho um escritório para operar, quando eu chegava, acordava, operava de casa mesmo, cara, o resultado não era a mesma coisa. E eu relatando para ela, falou, cara, tu não funciona no improviso, tu tem que estar sempre exatamente do jeito que tu planejou, que é operar da tua sala, da tua tela, enfim. Mas se eu chego, não, vou operar agora, sempre improviso, a performance diminui muito. Então eu já entendi isso. Por exemplo, essa semana que a gente teve um monte de reunião e tal, cara, deixei para lá o mercado, semana que vem tem mercado de novo, vamos embora. Bacana, então você vai identificando os seus padrões aí. Exatamente. Tem alguma coisa hoje que você percebe que você poderia, que foi reflexo de alguma coisa que não estava dando certo lá no seu começo, quando você operava mico? Não, porque quando eu operava mico era mais swing trade, então eu não tinha tanto essa pressão do day trade, mas quando eu comecei a procurar ajuda psicológica ali, que foi há pouco tempo agora, eu percebi que tinha mudado bastante coisa na vida, eu tive um filho e outras coisas que mudou bastante minha rotina, e eu estava operando improvisado, que é o que eu estou chamando hoje em dia, então estava tudo meio fora, assim. Até eu comparo bastante com a galera que eu tava falando do imediatismo, comparo bastante com dieta. Pô, o cara faz dieta um dia e se pesa no final do dia e acha que tem resultado. Não, cara, 1 dia, 2 dias, 3 dias não vai dar. Mas no longo prazo ele consegue um resultado, e mesmo que tu sair do plano 1 ou 2 dias, mas se tu voltar a tua rota e manter o teu plano que tu fez no início, cara, tu consegue um resultado no longo prazo, assim.
Então, acredito, mesmo o day trade sendo dentro do dia, né? Tem que ter um planejamento a longo prazo, que eu fui entender isso muito depois, assim, por isso que a galera fala, pô, mas tu começou em 2011, só foi virar quase 2017. Cara, tinha um imediatismo total, sempre fui muito ansioso de querer que funcionasse antes. Quando eu entendi que, cara, mesmo o day trade sendo no dia, tu precisa de um longo prazo para ter um resultado, foi aí que começou a funcionar, né? E, Doug, você sugeriria para as pessoas que estão muito no começo já para começar logo com o acompanhamento, ou você acha importante até ter o contato com algumas dores antes de procurar isso? Acho que em algum momento isso vai precisar acontecer, mas você acha que precisa logo de início? Cara, acredito que não na primeira entrada ali do cara no mercado, primeiro ele precisa conhecer o ativo que ele vai operar, a técnica, enfim, entender as dores dele, porque se ele chegar já com acompanhamento, ele não vai ter dores ainda para identificar os padrões dele e conseguir resolver, né? Então acredito que, sei lá, pelo menos uns 3, 4 meses ele comece a entender as dificuldades para poder relatar para alguém e poder ter uma ajuda. Acredito que para mim demorei um pouquinho mais, né, alguns anos aí, para entender que isso funcionava, mas acredito que uns 3, 4 meses, se o cara pegar bem firme ali, ele já consegue identificar quais padrões estão funcionando ou não para ele. Muito bom, né, Martinha? Muito ótimo. Então é isso. Voltamos daqui a pouco com mais um convidado ou uma convidada aqui no Gamecast, no CBT, direto de Floripa. Um abraço. Valeu. Fala, pessoal. Voltando aqui diretamente, uma convidada especial. Já esteve com a gente no Gamecast antes. Luana, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei quando vão estar assistindo isso aqui. Bom dia, bom dia. É um prazer imenso estar novamente aqui participando. Tempo gravamos o Gamecast? Uns 2 anos atrás? Foi início da pandemia. Eu acho que foi assim, ó, o último episódio antes de bloquear, de fechar tudo. Foi em fevereiro ou março 20. Foi março, exato. Então faz 2 anos e meio, Martinha, que não trazemos a Luana no Gamecast. E aí eu vou entrar num ponto muito importante. A sua carreira deve estar bombando, porque é impressionante nesses últimos 2 anos que se tem falado da importância de psicologia para o trader, né? Finalmente o pessoal está dando mais atenção para esse, que é um dos aspectos determinantes para que a gente realmente consiga tirar dinheiro do mercado, né? A mentalidade do trader. Porque não adianta, a gente bem sabe que não adianta ter técnica, não adianta realmente saber muito o operacional se a gente não conseguir colocar em prática, não conseguir executar. E o trader bem sabe, não só o trader, mas qualquer pessoa que coloca o seu dinheiro em risco no mercado, que na hora que está ali operando, é a ansiedade que bate, é a raiva quando pega o stop, é a ganância de querer ganhar sempre mais e acabar perdendo, e trabalhar esses aspectos é de suma importância. Você achou que a pandemia, ela fez emergir mais essas dores das pessoas, porque teve a questão do lockdown, de deixar as pessoas, entre aspas, não sei nem se entre aspas, ficamos presos em casa, né? Isso com certeza deixou todo mundo muito mais sensível, tô falando de psicologia mesmo, estresse, ansiedade. Principalmente ansiedade, assim. E isso trouxe uma consequência negativa, digamos, para o mercado, porque muita gente nova acabou vindo para o mercado e numa ânsia de suprir não só uma necessidade financeira, mas também vindo para o mercado buscando emoções, né, buscando ter o que fazer. Mas você não achou que o fato disso ter acontecido, falando agora do teu mercado, que é cuidar da psicologia do trader, isso não trouxe para você mais oportunidades e já fez essa galera que veio da pandemia vir um pouco melhor trabalhada, ou você acha que não, veio na bagunceira mesmo? Veio na bagunceira mesmo porque juntou não só os aspectos emocionais que o mercado desperta no trader, mas também aqueles aspectos que a pessoa estava vivendo e sentindo na vida dela. A falta de convívio social, que a gente muitas vezes acha que não precisa, mas sente, né? Às vezes problema de família, às vezes problema de saúde na família, a ansiedade de estar trabalhando de casa. Antes todo mundo a maioria tinha um ambiente de trabalho em que você saía. Aí você teve que ir para casa e dividir o espaço com a esposa ou o marido, com as crianças. Então, muita novidade que a mente não sabia como lidar, além da novidade daquelas emoções que o mercado já despertava. Então, veio mais bagunçado ainda. E tem mais gente, ou tem alguns alunos, pessoas que você consegue se lembrar nitidamente, que começaram a trabalhar com você na época da pandemia e que hoje estão plenos? Tem sim, claro que tem, graças, né? Tem sim, mas é muito as pessoas que dedicam tempo e energia também para desenvolver a parte mental.
Não adianta só a gente dedicar todo o tempo para estudar mercado, para estudar técnica, se a gente não parar um pouquinho para pensar a respeito de nós mesmos, para refletir como estamos, se não dedicar tempo para cuidar da gente. Porque, afinal de contas, a principal ferramenta do trader é ele mesmo, é a mente dele. Então, se ele não dedicar tempo e energia para cuidar disso, quem que vai cuidar? Ô, Luana, esse que é meu ponto, né? Se a gente for ver em cursos online, a gente tem uma taxa muito baixa de pessoas que terminam, que vão até o final, de que concluem seus cursos online. O acompanhamento psicológico, ele é feito de forma individual, certo? Como é que é o engajamento das pessoas com o próprio tratamento também, e aí, inclusive a evolução dos resultados disso? Aí que tá uma coisa, Indec, que muitas pessoas se confundem, tá? Trabalhar aspectos emocionais é diferente para cada pessoa? Então, assim, Luana, então dá mais resultado trabalhar no individual em partes. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é um cérebro muito sociável. Então, quando você consegue se abrir para trabalhar esses aspectos mentais, comportamentais em grupo, você está mudando aquele grupo de pessoas no qual você está inserido. Porque você já tentou fazer dieta na sua casa e só você tá de dieta? As meninas estão dele comer chocolate, sorvete, sua esposa não tá nem aí, só você tá tentando fazer dieta? É muito difícil. Por quê? Porque você sofre uma pressão do ambiente o tempo inteiro. E quando você muda esse ambiente que está ao seu redor, fica mais fácil para você conseguir mudar os seus comportamentos. Por isso que, inclusive, trabalhar aspectos mentais, emocionais, comportamentais em grupo, se você está inserido no grupo certo, é muito mais fácil. Quais são as principais dicas que você daria para um perfil trader, para o seu cliente trader, no dia a dia para seguir essa parte de trabalho mental, dada a importância que a gente vê cada dia mais? Nossa, respire e conta até 3 antes de tomar qualquer decisão. Porque a gente é muito emotivo, é muito emocional. Então as emoções, elas vêm muito à tona. E para a gente conseguir tomar decisões racionais no mercado, que é o que a gente precisa realmente para ganhar dinheiro, você precisa conseguir, entre aspas, suprimir um pouco desse seu ímpeto, né? Um pouco dessa sua resposta tão rápida. Então, quando você consegue respirar, contar 3 segundos para você tomar uma decisão, é uma chance maior de que aquela decisão vai ser uma decisão racional e não uma decisão emocional. E aí fica mais fácil de ganhar dinheiro. Legal, tem algum livro que você indica para as pessoas? Estou te perguntando isso porque nessa semana mesmo, aqui em Floripa, a gente fez um happy hour com clientes da Clear. E foi interessante que eu estava conversando com 3, uma hora numa roda, e a gente estava falando justamente dessas questões emocionais, do quanto prejudica ou não, e eles falaram nomes de alguns livros ali que eu achei interessante, até vou comprar para mim, para dar uma leitura, que eu acho que é importante ter o entendimento e acompanhamento disso. Se puder sugerir algum livro para o pessoal também que queira estudar um pouco mais isso de uma maneira antes de entrar e fazer um acompanhamento no dia a dia? Bom, eu acho que sim, é um livro que é imprescindível, que eu acho que é uma leitura obrigatória para todo trader, para todo mundo que coloca seu dinheiro em risco no mercado, é o famoso Trading the Zone, do Mark Douglas, uma referência, básico, né? Então, se você ainda não leu, procura, trader, eu acho que a tradução dele é Trader Vencedor no Brasil, não lembro, ou não sei se é Trading the Zone mesmo, mas em inglês é esse o nome, tá? Então procurem, aí você consegue entender um pouco mais de toda essa mentalidade que envolve o trading. Maravilhoso, era isso. Como sempre, muito bom, né? Muito bom. Obrigada novamente pelo convite. Pessoal, posso deixar aqui redes sociais? Claro, galera sempre. que ainda não acompanha, não conhece aí o Market Minds, canal no YouTube, conta também aí no Instagram, Telegram, sempre produzindo conteúdos para ajudar vocês a trabalhar um pouquinho esses aspectos mentais, emocionais, comportamentais, né? Esse medo de perder, esse medo de errar, essa ansiedade que bate na hora do trading. Então segue lá para que eu consiga ajudar um pouquinho vocês. Muito bom. Então, até daqui a pouco, num próximo convidado ou convidada especial, diretamente aqui de Floripa, no CBT. Um abraço. Diretamente do 7º Congresso Brasileiro de Traders, aqui em Florianópolis, eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga e aluna, Natália Castanheira, Nath, como muita gente conhece. Nath, muito bem-vinda, obrigada por topar fazer esse papo. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aqui, para falar um pouquinho do que você viu no evento, falar um pouquinho sobre quem é você e um pouquinho de operações, a sua experiência de mercado, para compartilhar um pouquinho com a galera. Olá, Marta, tudo bem? Muito obrigada, gente, que prazer, que honra estar aqui participando desse evento. É o primeiro evento que eu participo com pessoas que são gigantes do mercado. Nós vimos muitas palestras que engrandeceram muito, né? A gente tem muito conhecimento, muito conteúdo em tão pouco tempo. Eu sou a Natália, né? Para quem não me conhece, comecei no mercado aí por volta de 2016, 2017.
Com renda fixa, depois a gente vai ampliando um pouco mais o conhecimento, passei aquela renda variável, ações, swing trade, day trade. Hoje, como a gente sabe, sou aluna da Martinha, não tem como, a gente se apaixona pelo mercado de commodities. Então, hoje, assim, me considero uma especialista em commodities agrícolas. Então, contratinho do coração é o milho, né? Então... Bacana, Nath. Eu queria saber... eu já sei, tá, gente? Mas eu gostaria de perguntar para você se você faz operações day trade também em commodities ou se você prefere fazer essas operações um pouquinho mais longas. E depois você pode emendar na tua resposta sobre alguma coisa que você ouviu aqui no evento que você considera de suma importância que as pessoas ouçam ou que as pessoas saibam para melhorar a performance ou para se entender melhor nessa questão dos trades de curto prazo. Bom, vamos lá. Nas commodities é um pouco mais difícil fazer operações no day trade por conta da liquidez que é baixa, né? Então a gente sabe que é um mercado muito pouco falado, é muito pouco explorado, né? A gente tem um mercado maravilhoso para trabalhar. Então, assim, hoje a gente vê no contrato de milho um pouco mais de liquidez, que a gente consegue fazer operações no curto prazo, né, um day trade ali, mas não é aquele contrato que você faz várias operações, você consegue fazer uma ou outra ali, mas é um contrato que tem mais liquidez e é possível fazer sim. Eu gosto de operar num tempo gráfico maior, eu me sinto mais confortável, isso foi uma questão de ajuste, e foi uma das coisas que eu vi no evento, na palestra de vocês, e inclusive essa questão de se encontrar, sabe, se permitir olhar para o seu time, de repente você está no contrato errado, de repente é o seu tempo que não está se encaixando com o perfil do day trade, o mercado é para todo mundo, né, então a gente tem que se permitir se encontrar naquilo que te encaixa, né. Bacana. E existe alguma, pela sua experiência, tem alguma coisa que você gostaria de falar para a Natália lá de trás? Olha, eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás e falar alguma coisa para aquela Natália de 5 anos atrás, eu falaria calma, paciência, espera, vai chegar o seu momento, né? Acho que a gente chega no mercado querendo resultados muito rápido e a gente fica ansioso. Eu acho que até a forma como é colocado o mercado financeiro, day trade, por ser uma operação muito rápida, a gente espera um resultado rápido. Então, acho que se eu pudesse voltar atrás, calma, né? O seu momento vai chegar, a gente está junto nessa e vai dar certo. E é isso. Bacana, Ana. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você discorresse um pouco sobre a importância do networking nesse meio que a gente vive. Muito se fala que o trade é uma caminhada muito solitária, você é sua tela, você é sua técnica, você é seus erros e seus acertos, mas a gente sabe como compartilhar histórias e vivências e ouvir de outras pessoas também, como isso pode enriquecer a gente de uma maneira que faça a gente mudar de atitude, inclusive, em relação ao nosso dinheiro e às decisões que a gente toma nas operações. Com certeza, Má. Assim, a gente vive um mercado, de certa forma, nós e a tela, né? É a gente e o gráfico. E, de certa forma, é muito limitado. Porque por mais que a gente tenha conteúdos das corretoras, temos os analistas, a gente fica preso a um mundo, né? E a gente não se permite ouvir opiniões, experiências, trajetórias de outras pessoas que caminham a mesma jornada. A jornada da Martinha analista, ela já está muito à frente da Natália, que era quando ela começou. E ter esse contato com outros traders que também estão começando no mercado, ou que de repente passaram por dificuldades que eu passei, ou que ainda estão engatinhando e que eu te passei por alguma coisa, ou experiência que eu posso ajudar de certa forma, é engrandecedor, assim. E um outro ponto muito importante, eu acho que a gente está num mercado onde tem muito mais homens do que mulher. E aí ter esse contato com outras mulheres, a gente encontrar com outras mulheres, uma conversa gostosa, mais próxima, realmente... Eu tô super feliz, assim, para mim... Ganhei o ano, tá ótimo, assim. Que legal. Eu vi aqui muita gente conhecida aqui, né, andando aqui nesses ambientes. Eu já tinha encontrado várias das pessoas aqui nesse mesmo evento do ano passado. Eu acho incrível, eu acho que se as pessoas que estiverem nos ouvindo tiverem a oportunidade no ano que vem de aparecer aqui, apareçam, inclusive, né, tem até a oportunidade de sentar aqui junto com a gente, trocar uma ideia e falar no Gamecast, né, que acaba sendo não só um podcast, mas é meio que uma rede de apoio, porque você escuta várias histórias, você pode contar a tua história, inclusive ajudar outras pessoas, ser ajudado por outras pessoas.
E já tô até respondendo a pergunta que eu mesma fiz para ela, entendeu? Porque eu vejo muito valor nisso daí. Eu adoro gráfico, adoro ficar sozinha com os meus gráficos, mas eu também entendo a importância e a relevância, né, de se ter contato com as pessoas, assim. Não só, não é só importante para mim, mas para as outras pessoas que estão chegando no mercado, né? A gente tem, de certa forma, a pandemia trouxe muito isso de cursos, de pessoas, pirâmide, que essas coisas que a gente sabe que são coisas erradas e que não são o que é o mercado de verdade. E se nós que somos pessoas reais no mercado, não estiverem à frente, não compartilhar o que é a real experiência do mercado, que você não vai ficar rico da noite para o dia, mas se você persistir, se você continuar estudando, se você tiver uma comunidade de apoio, um grupo ou a sala da Martinha, que está ali todos os dias, a gente acaba se sentindo mais abraçado e mais amparado, né? Então, a gente não se sente sozinho. Eu posso dizer que ajuda muito, acho que até mesmo quando a gente não está legal, a gente tomou um loss e fala, poxa, isso aqui não me fez bem, eu preciso conversar com alguém, então você não, às vezes até conversando com a psicóloga, ela não vai te entender, porque não é a realidade dela, né? Então a gente tendo parcerias assim, com certeza faz diferença. Você considera que a sua mentalidade mudou depois que você começou a ter contato com o mercado financeiro renda curto prazo? Totalmente. O mercado financeiro, eu falo que ele é o seu espelho. Eu cresci muito como pessoa. Eu acho que o mercado financeiro, eu entrei por um propósito, mas quando você se depara com os seus erros, com as suas falhas, você sendo humana, e o mercado ele te refletindo exatamente isso, você fala assim, eu preciso trabalhar a minha postura, eu preciso trabalhar o meu comportamental, eu preciso trabalhar esse medo, essa insegurança. Então, eu vejo que sim, eu como pessoa, Natália, eu amadureci, cresci muito com o mercado financeiro. E aí, resultados financeiros é consequência da minha melhora como pessoa, e não de técnica, de estudar, e sim de reconhecer e conseguir me fortalecer para que a mentalidade, o emocional, o controle, o educacional esteja tudo alinhados para que a gente consiga ter resultados positivos. Maravilhosa, Ana. Muito obrigada por ter participado aqui desse bate-papo curtinho. Já está convidadíssima para participar de um episódio completão do Gamecast. Eu faço questão disso. E quero deixar um abraço para a galera que está acompanhando a gente, né? Aqui diretamente de Florianópolis, onde a Natália mora, mulher sortuda. O dia tá lindo aqui. Sim, maravilhoso. E o evento está sensacional. Obrigada, Nath. Eu que agradeço. Que está assistindo a gente. Até o próximo. Até. Obrigada. Gamecast. Bolsa de Valores sem mimimi é da Clear.